Mas fazer cinema, mas você aprende que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila mesmo. Olá a todos, meu nome é Ana Marcondes e eu estou aqui para convidá-los a participar dos nossos webinários. Faz parte do programa de ação do PROAC Editais, Aldir Blanc, que é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, PROAC e Governo Federal. O Instituto Via Cultural tem muito prazer em recebê-los aqui e poder organizar esse trabalho. Aproveitem nossa programação, sigam o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e curtam com a gente. Até já! Boa noite a todos. Esse debate abre a mostra cinematográfica do projeto Cinema de Invenção entre os Ditos e a Ditadura, uma homenagem ao cineasta Eliseu Visconti Cavaleiro. Nesta mostra, exibiremos no nosso canal do YouTube os documentos, os 2 longas-metragens do cineasta, assim como os documentários. Essa mostra de cinema acontecerá a partir da próxima segunda-feira, dia 19/4, sempre às 21 horas, e vai até sábado, sendo que domingo terão as reprises dos 2 longas, Os Monstros de Babalu e O Lobisomem. Tá? Esse projeto faz parte do programa de ações do PROAC Editais, Lei Aldir Blanc, e é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, PROAC e Governo Federal. Então, antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de dizer que este debate será gravado e reprisado neste domingo, dia 18/4, também às 20 horas. Então, temos hoje conosco 5 convidados e eu gostaria de apresentá-los a vocês. Já agradeço, em nome do Instituto Via Cultural, a participação de vocês todos. Primeiro, temos conosco Júlio Bressani, cineasta e também representante do cinema de invenção, que também é chamado por muitos de cinema marginal. Boa noite, Júlio. Boa noite. Obrigada pela participação. Agradeço. O nosso segundo convidado é Everton Belico, que é programador, educador, roteirista e também diretor de cinema. Boa noite, Ana. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder conversar sobre o trabalho de Eliseu. Obrigada a você. Helena Inês, que tem uma carreira extensa nas artes cênicas e cinematográficas. Também já atuou como atriz e diretora. Boa noite, Helena. Olá, boa noite. É um prazer falar sobre Eliseu e viva o cinema de invenção. Vera Terra, que é pianista e compositora, é estudiosa da obra teórica e musical de John Cage, foi também amiga de Eliseu e poderá nos contar um pouco dessa convivência com ele e com o cinema de invenção. Bem-vinda, Vera. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com pessoas tão importantes que eu admiro muito. Espero que seja um encontro muito bom para todos. E, finalmente, Viviane Ferreira, que também é cineasta e advogada, e é a nova diretora-presidente da SP Cine. Boa noite. Olá, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e refletir um pouco mais com vocês sobre a importância do cinema de invenção no nosso país. Então, antes de começarmos, eu gostaria de convidar a Ana Marcondes, a nossa diretora do Instituto Via Cultural, para poder falar um pouquinho mais sobre o projeto e a importância de discutir a obra do Eliseu nesse momento e falar um pouquinho sobre esse nosso momento do cinema. Ana, por favor.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, falar sobre a importância dessa reunião hoje. Nós estamos fazendo uma homenagem ao Eliseu, mas é uma homenagem ao cinema de invenção, que marcou uma época, exatamente há 50 anos atrás, uma época em que o país vivia uma ditadura, e a nossa cultura estava passando por um período de graves e severos cortes, riscos e situações, e eu sei que todos que estão aqui presentes sabem que a gente hoje está vivendo uma situação em que a gente pode trazer um paralelo. A cultura com poucas verbas, cortes também, uma situação muito diferente daquela que a gente vinha construindo desde os anos 90, mas nós herdamos uma característica do cinema de invenção, né? Nossa geração aqui, nosso trabalho aqui hoje é um trabalho também de resiliência, é também um trabalho de resistência, e o cinema hoje precisa dessas práticas e desses olhares. Então, eu gostaria de agradecer, falar que a Via Cultural é um instituto MOCIP, que trabalha pela cultura. Nós fazemos todo o nosso trabalho de forma gratuita, não existe nenhum tipo de contrapartida que não seja olhar para o social, fazer com que a acessibilidade e a educação cultural cheguem a todas as pessoas, e que essa reunião, eu tenho certeza, vai ser muito bacana, porque o espírito do Eliseu e o espírito do cinema de invenção vai nos acompanhar. Então, bem-vindos a todos, muito obrigada, e que a gente tenha uma boa e uma excelente fala durante essa noite. Obrigada, Ana. Então, vamos passar para os nossos convidados. E a primeira, eu quero convidar agora a Helena Inês, que participou junto com o Eliseu do Bel Air, e produziram diversos filmes. E eu queria que elas nos contassem um pouquinho da sua trajetória e da sua relação com a Bel Air, com o Eliseu e com o cinema de invenção. Por favor, Helena. Então, Eliseu é um querido, né? Falar dele é um prazer, né? Vem lembranças maravilhosas. Eu conheci Eliseu bem no comecinho, né, desse trabalho profissional dele. Ele tinha chegado da Europa e fui apresentada a ele por Rogério. O Eliseu disse que me conhecia da TV Rio. Eu trabalhava na TV Rio, apresentava musicais, e ele também, nesse período do Walter Clark, né? Então, eles que me conhecia de lá e tal, mas era distante, e essa aproximação foi muito incrível, foi muito forte. E antes de fazer o primeiro longa-metragem de Eliseu, que para mim também é muito especial, né, junto a um elenco extraordinário, uma equipe extraordinária, eu compartilhei com ele, e com Rogério e com Júlio, de noitadas maravilhosas, né, musicais. Ouvíamos músicas de uma década anterior, né, músicas boleros, músicas mexicanas, né, e também a bossa nova, que estava começando também por ali, né? Então, o Eliseu me foi apresentado como um artista, e é exatamente o que eu vejo e sinto nele até hoje. Ele é um artista antes de ser um cineasta, não é? Ele tem uma sensibilidade extraordinária, e pintor, não é? Com uma família que a gente nem precisa falar, né? De onde ele nasceu, né? Uma pessoa cultíssima, tinha vindo de um estágio, né, que ele tinha ganho em Paris, uma bolsa, passado pela Itália, e era cheio de... Tinham algumas histórias sobre ele, alguns folclores, né, que
Ele era também parente do Visconti, né? Do Visconti cineasta, e sempre foi uma pessoa muito querida. Foi o começo também da vida dele, né? Foi quando Aruanã estava na barriga da mãe ainda, né? Esse período da gravidez eu acompanhei muito perto. E depois, com o tempo e com as mudanças da minha vida também, ele ficou um pouco longe, um período mais distante, que eu estava extremamente dedicada a outras coisas, né? Como minhas filhas, as 2 filhas que eu estava criando naquele momento, né? Eram bebês, garotinhas, e tinha uma viagem minha também particular que eu tinha que fazê-la, né? E nesse período nós ficamos um pouquinho afastados. Fazer esse filme com Eliseu foi maravilhoso. Foi maravilhoso, eu achei que foi incrível, foi um momento muito importante para ele, não é? E para mim também, porque eu estava, inclusive, abandonando uma fase, um período com esse filme também, fechando, né, um período da minha vida, e depois eu venho encontrá-lo em Goiânia, em várias situações, numa homenagem que foi feita no Itaú para Rogério, né, ele participando muito próximo, ele conhecia muito bem Rogério, ele amava Rogério, né? E Rogério retribuía esse afeto a ele amava, ele sonhava com Rogério, ele me telefonava para contar sonhos com Rogério, coisas que Rogério dizia a ele, isso até o fim, foi quando 2015, né, que ele faleceu, e nesse final, esse período final, nós tivemos de novo uma aproximação, graças a festivais de cinema e convites para sermos júris, foi um período maravilhoso em Goiânia, encontros em festivais em Belo Horizonte, e aquele mesmo afeto era tudo absolutamente novo e como sempre, entendendo? Era um afeto fresco e o de sempre. Então, é isso Eliseu para mim. Ele é isso. Os filmes dele, os etnográficos, né, os documentários, eu acho absolutamente maravilhosos, importantíssimos. Não é? Folia do Divino, então, o primeiro, né, que é lindo, é um trabalho absolutamente lindo, ele é um grande fotógrafo. Então é isso, viva Eliseu, agradeço a vocês essa homenagem, agradeço a vocês estar participando, né, via cultural, mais uma vez, né, porque eu já acompanhei uma mostra dele até Belo Horizonte, e a Vera, que foi uma grandíssima parceira de Eliseu, mando um abraço enorme para ela, sabe? Eu acho que é uma força muito grande. E é isso. Um beijo e é um prazer enorme, uma honra estar aqui ao lado de Júlio Bressani, como sempre, e de todas essas pessoas maravilhosas. Estou conhecendo a nova diretora da SP Cine, que eu amo, né, que me deu um documentário, né, numa seleção difícil, né, um documentário não, me deu um longa-metragem lindo, que foi A Moça do Calendário, que eu acho também a gestão passada da Laís maravilhosa, e viva a SP Cine, viva a Viviane. Obrigada, muito obrigada, Helena. Vou convidar, então, agora o Júlio Bressani, para poder falar um pouquinho também sobre o cinema marginal, o chamado cinema de invenção, já que, como falou a Helena Inês, você também era amigo do Eliseu, conheceu, trabalhou com ele, então eu gostaria de que você contasse um pouquinho para a gente como que acontecia na época, qual era a sua relação com ele, por favor. A Helena tocou uma coisa central para o entendimento do Eliseu. O Eliseu era um artista e teve uma educação artística. Os avós eram pintores, os pais eram pintores, avô e avó, pai, mãe. Ele nasceu
num ambiente de traços, de desenhos, de cores, de discussões. Ela sempre teve educação artística, uma sensibilidade, tinha um temperamento que soube direcionar toda essa sensibilidade dele. E ele foi, na vida inteira, um pintor, um homem que pintou a vida inteira. Fez a Escola Nacional de Belas Artes, foi depois para a França, para a Itália, foi para a Tchecoslováquia, na ex-Tchecoslováquia, ficou em Praga uns anos, e lá, além além dos estudos de pintura, estudou desenhos e teatro. Ele frequentou o grupo de um grande cenógrafo e homem de teatro tcheco na época, chamado Svoboda. E ele lá, inclusive, era amigo, ele conheceu lá e frequentaram-se juntos, o Elia Schubauer, que foi quem, mais tarde, desenhou e criou as maquiagens, os desenhos de maquiagem dos monstros Babalu. E fez um primeiro filme que começou lá e depois terminou aquilo, que foi muito interessante, chamado Interregno, que era já uma sensibilidade de cinema, já meio antenando aquele movimento de renovação que tinha ali na Iugoslávia, já no Velho Vag, chegando ali, por ali. Então, ele trouxe um pouco isso. E aqui, ele fez primeiro, uma coisa que isso que a Helena já falou, que realmente é um trabalho extraordinário, que foram os filmes dele das lendas, do folclore brasileiro. Aliás, diga-se aí, graças à pesquisa da mulher dele na época, Ana Teresa Ramos, que fez um trabalho de pesquisa extraordinário de todos esses elementos de folclore, fez um trabalho detalhado de todos esses filmes. É uma série espetacular. E o Eliseu, com aquele olhar, aquele temperamento dele, fez filmes belíssimos. Ele fez 2 filmes extraordinários. Não sei se eu vou ter aqui tempo para falar sobre um filme dele, que para mim é um filme... Todos os 2 são extraordinários, Os Monstros Babalu e O Lobisomem. Mas eu tenho uma leitura, que eu não sei se poderia fazer aqui agora. São 20 linhas que eu escrevi a propósito dos Monstros de Babalu e do próprio Eliseu. Sim, por favor, pode fazer a leitura agora. São 20 linhas. Espero que vocês essas linhas sejam hospitaleiras. Os Monstros de Babalu. Filme de 1970, carregado de energia e patos, integração e desintegração dos sentidos, que ocasionam a exteriorização completa de todas as suas pulsões. Sensações, correntes minésicas recebidas do passado, uma temporalidade enlouquecida de um tempo vivido, fazem parte do processo de invenção. Representados de uma forma reprimida na memória, um espelho perturbado por uma psicografia de inclinações, de alucinações, que de diversas maneiras se desdobram e se mostram por inteiro. Abalo prolongado, tremor sensível de uma exposição feita de dentro para fora. Descoberta essencialmente irracional dos sentidos, imagem futura e a futura imagem. Desculpa. Película que se inclina sobre si. História de imagens em imagens, traçado do comportamento, dos gestos, o mundo carnavalesco e pré-histórico, já desvencilhado do inchado território da verossimilhança. Filme autobiográfico,
delírio trágico que expõe o lado terrível da vida, onde o arquejo biográfico não cessa de avançar sobre a imagem. Fiz uma consideração sobre a fotografia e os atores. Os atores em representação, diga-se aí que o modelo, vamos dizer assim, a protoforma dessa representação foi uma maneira de fazê-lo que foi iniciado pela Helena Inês. A Helena Inês que criou pela primeira vez que se fazia entre nós esse tipo de representação, que aqui no filme do Eliseu já contaminou o elenco todo. Os atores em a representação expressionista radiofônico, libertos da camisa de força do realismo da verossimilhança, são um experimento de invenção. Tal uma onda revolta o conjunto dos atores, excepcional conjunto de atores, criadores de imagem, numa rara reunião, povoam a tela com humor, rumor e rebeldia, a estilar uma vocação de liberdade, quase sempre negada, ameaçada, proibida pela brutalidade da censura, estrangulada pela espessa e nefária indiferença nacional. Os desenhos originais feitos para o filme, dos figurinos e das caracterizações de maquiagem são de Hélio Ashbauer. Ele tinha. Há na montagem de Geraldo Veloso o saber fazer, a elegância do corte, do ritmo que impulsiona a ação e faz contraste entre as imagens, produzindo um nexo, um vínculo orgânico entre imagem, pensamento e figuração. Estar dentro e fora, pulsar nos opostos de um entrecho fantasioso, excepcional por seu pendor irrealizável e quimérico. Para terminar agora. Poesia hidráulica, como disse um filósofo do século XIX. A água parada de um lago não nos diz o que seja água, mas quando vemos em suas diversas variações e formas a borbulhar na fonte perene, a rolar e espumar em uma queda, a subir em jorro, a evaporar em nuvem gasosa, há dentro do nosso espírito a percepção integral, a ideia da água. Poeta hidráulico tem sensibilidade que transita por estados mentais perigosos, estados mentais de grave risco, espaço mental interditado. Dizia-se nos tempos antigos, deixou falar a voz do Espírito Santo. Eis para mim a natureza desses fotogramas. É isso. Muito Isso é para obrigada. fazer, para não perder. Eu escrevi assim para não perder para procurar juntar um pouco, para não dispersar tanto a coisa da importância do filme, do filme mesmo. A Helena falou uma coisa que é muito importante, assim como filiação alusiva, né? Que é a relação do Rogério com o Eliseu. Era uma relação de uma mútua camaradagem, de uma mútua admiração. Agora, o Eliseu tinha uma admiração artística enorme pelo Rogério. O filme dele, O Monstro de Babalu, tem como, vamos dizer assim, um extrato, né, dos filmes do Rogério. Tanto dos filmes, não digo do filme, dos filmes do Rogério que ele tinha feito até ali, até aquele momento, que era O Bandido da Luz Vermelha e A Mulher de Todos. Então tinha esse extrato. Agora, o Eliseu tinha uma personalidade de tal maneira forte, assim, que dominava de tal maneira ele, né? Ele era dominado por aquela força, né?
Então tinha pouco espaço para ter influências. E a influência é justamente a coisa mais difícil. Mas ele tinha ele se apropriou do espírito e também muito do cinema do Rogério, o que foi justamente uma das coisas extraordinárias que tivessem acontecido e raras, né? E você ter alguém naquele momento que seja capaz de perceber um filme daquele, perceber fazendo o filme, não escrevendo, nem dando palpite sobre o filme, mas fazendo uma crítica na mesma linguagem, fazendo um filme em cima daquelas imagens que para ele foram perturbadoras, que são. Ele fez a crítica em cima, no momento exato. O Eliseu, ele não foi da Bel Air. Ele estava perto ali. A Bel Air, alguns filmes como o Barão lá foram filmados no antigo ateliê, numa casa em Teresópolis do avô dele. Mas ele não fez. Os Monstros Babalu e o Lobisomem são produção exclusiva dele. Ele produziu, escreveu e fez os filmes ele, com uma coisa dele. Não teve. E foi um pouco depois, não foi em cima assim da Bel Air, foi um pouco, alguns meses depois. E eu acho que Eliseu vem todo, Júlio, a partir de sua fala, e esse poeta hidráulico é extraordinário, né? Foi. É extraordinário. Se essa denominação fosse dada na época, seria quase que uma ironia, na verdade, mas porque não estava ali naquele momento que só contava, vamos dizer assim, a água do lago, a água parada, né? O entendimento da água toda era difícil. E ele tem essa que o Rogério também tinha, né? Essa dificuldade de você precisa conhecer em vários tipos eu digo criativamente, como criador, né? Tem que ver. O Eliseu, ele foi um pintor, pintou a vida inteira. Eu tenho várias coisas dele, ele foi pintor a vida inteira, estudando pintura o tempo todo. E engraçado que não encontrou aqui, parecia difícil encontrar uma tradição para ele aqui. Mas há uns anos atrás, eu vi uma exposição de pintura, de desenhos, das sessões espíritas do Vitor Hugo. Vitor Hugo estava exilado e tinha uma mesa de branca, uma mesa espírita, um filho e tal, né? E ali faziam as sessões de espiritismo. E o que é extraordinário eram os desenhos. E eu tenho alguns desenhos uns insetos, umas coisas, um jogo de cores, uma beleza mesmo. Feito por pessoas dali. Então, quando vi alguns, o Eliseu tem alguns quadros muito semelhantes a isso. A diferença do Eliseu conhecer profundamente, ser um pintor, um praticante do desenho, do traço, né? Os outros eram transes, assim, que eram muito bons, muito grandes naquele momento, mas faltava sempre alguma coisa. Mas são muito semelhantes, muito semelhantes. E eu vi pela primeira vez, vi uma coisa junto à outra. E bem, eu fui um pintor que fez também, teve uma coisa rara, porque acho que talvez tenha sido o único cineasta que existiu no mundo, que eu saiba, que foi pintor, e tem como formação a pintura, e não outra coisa. Teve uma formação de pintura, viveu e se comunicou. Quando conseguiu se comunicar, através de cores, de formas, de traços,
metáforas visuais, comportamento, tinha uma extraordinária sensibilidade para ouvir música, conhecia, fazia tinha uma grande escuta, sobretudo de música brasileira, música dos anos 30, 40, algumas coisas assim, coisas extraordinárias que ele tinha, discos antigos. Era um espírito que me faz vir a lembrança um filósofo também do século XVII, XVIII, chamado Swedenborg. Ele viveu em Londres. E ele encontrava-se nas ruas, nas esquinas, nos parques, com anjos. Ele via anjos, conversava com anjos. Se os anjos existiam ou não, existiam para ele. Tanto que ele conversava, escrevia, sabe, um filósofo, um matemático, um homem de muita inteligência. Hoje está esquecido, mas eu digo. E o Eliseu, ele era capaz de ser visionário a esse ponto, né? De ver numa esquina da rua, num bairro em Copacabana, ver um fauno, né? Ver uma ninfa. Era capaz de ver isso. O filme dele, O Lobisomem, são aquelas coisas ali que aparecem assim, que são as visões que ele, de fato, era capaz de ter, ou era capaz de perceber essa coisa que tinha. Pode ser que cada um de nós também tenha isso, mas não percebe que tem. Então, isso tudo é uma personalidade muito assim, requintada, de muito gosto, um espírito muito sofisticado mesmo, viu? De composição, desde pequeno, foi nutrido nesse leite das artes. Viu? Tá certo. Muito obrigada, Júlio, pelo seu depoimento. Vamos chamar a Vera para conversa também, porque eu sei que ela também era amiga do Eliseu, também conhecia ele, e aí eu queria que você contasse também um pouco, por favor, do seu trabalho, seu conhecimento, como que o Eliseu era para você. Bom, acho que Helena e Júlio já falaram muitos do Eliseu, né? Eu, como sou da área de música, o meu relacionamento com o Eliseu foi mais pautado, digamos assim, pela música, né? E ele, como o Júlio falou, né, ele escutava, né? O Eliseu contava essa história que ele ficava horas seguidas ouvindo música, né? 2 horas, 3 horas. E era também prazeroso ouvir música junto com ele, né? Porque tinha percepção, porque eu, como pessoa que estudei música, fiz uma formação musical, às vezes a formação, né, também pode nos limitar, entendeu? Então é muito bom você ter uma escuta, né, uma escuta da música feita por um diretor de cinema, um criador, né? É muito fecundo, né, essa escuta, a escuta como o diretor de cinema ouve, como o compositor ouve. Então, acho que é fecundo essa troca de escutas, né? E o meu relacionamento com Eliseu se deu, que eu fui apresentada a ele pelo Guilherme Vaz, que é um compositor também recentemente falecido, que teve uma contribuição extraordinária para o cinema brasileiro, compôs música para filmes do Júlio, né? O primeiro filme que eu vi do Júlio,
que o Guilherme, o anjo, nasceu, né? E teve uma cena que aquilo ficou também gravado na minha memória, de um saxofone que o Guilherme colocou ali. Então houve essa afinidade. Eu pensei um pouco assim, né, sobre a questão de que, né, no início do século, primeira metade do século XX, houve com as vanguardas artísticas, os artistas de diferentes áreas e linguagens se uniram e se trabalharam juntos, né? Então, a gente teve, por exemplo, o filme Entr'acte, com música do Henrique Satie, o filme era do René Clair, e tinha uma cena no alto da Notre-Dame de Paris, onde estavam o Marcel Duchamp, o Man Ray, o Satie, com um canhão e jogando também xadrez. Então, acho que houve assim esse encontro, né, de cineastas com músicos, pintores, e eu acho que Eliseu tinha esse espírito, né, de procurar quem estava criando, quem estava inventando. E no caso da música, né, especificamente, ele estava atrás, atento, muito atento a quem estava criando. E por isso, no Monstro de Babalu, a gente ouve o quarteto do Edson Machado, que estava fazendo um trabalho extraordinário em música. E agora, nesse filme, Chico Tabibuia, né, que é maravilhoso, e tem a música do Naná Vasconcelos, que foi um maravilhoso, extraordinário percussionista, do próprio Guilherme e do canto gregoriano. Então, vejam qual é a mente que vai unir o canto gregoriano com Naná Vasconcelos e Guilherme Vaz. Então, é muito rica e complexa essa trama. É uma trama belíssima, mas eu acho que o filme trabalha a temática do arcaico, né, dentro também do contemporâneo. Então, daí tem todas essas visões, né? E eu acho que o Eliseu tinha um olhar muito arguto, penetrante, né? Tinha esse lado que o Júlio falou, que é você perceber e ver sobre aquilo que você está vendo, né? Imagens que você projeta, mas eu acho que também ele tinha um olhar que entrava assim, percebia o núcleo das coisas. E foi a partir disso que eu comecei a ver as sobrancelhas do Eliseu como dois acentos circunflexos e que representavam para mim assim essa agudeza do olhar dele, sabe? E também uma coisa que me ocorreu falar, né, que foi uma experiência também logo que eu conheci o Eliseu, foi desse convite que ele me fez, a mim, ao Guilherme Vaz, acho que a Ana também estava presente, de assistir o filme O Monstro de Babalu, na sala de cinema do Laboratório Líder. E isso foi uma experiência maravilhosa, que eu não sei se ainda existe isso, de você ser convidado por um cineasta num estúdio ali da Líder, aí abre aquela cortina, entra uma salinha pequena e você vê uma obra maravilhosa como é Os Monstros de Babalu. Essa amizade persistiu, né, até o final da vida e mais recentemente foi através do convite da Via Cultural, que ele me convidou para fazer uma apresentação de piano, então onde eu procurei trazer alguns trabalhos que tinham relação, né, entre a imagem e a música. Então, como Eliseu gostava muito de Villa-Lobos, eu toquei a peça New York Skyline, que eu acho uma ideia fantástica, né, que o Villa-Lobos partiu dos arranha-céus de Nova York,
ligou aquelas pontas, criou uma linha, que é a linha do céu, e transformou aquilo numa linha melódica, e daí criou uma composição. E também apresentei ao vivo, né, a música que o John Cage fez para um episódio do filme do Hans Richter, que foram as experiências que o Marcel Duchamp estava fazendo sobre a imagem em movimento, que ele chamou de cinématique, e o John Cage criou uma composição, música para Marcel Duchamp. Então, eu também apresentei junto com o filme, né, que é maravilhoso. E aí um outro projeto que eu também estava desenvolvendo, chamado Kino Piano, que é uma relação entre o piano e o cinema. Então, foi isso. Foi o meu último contato assim, que eu tive com o Eliseu, foi exatamente esse projeto da Via Cultural, né? Que esteve em São Paulo, depois em Belo Horizonte, e estamos aqui na sua terceira versão, que espero que seja o estopim de outras, né? E não o fim, né? Mas que daqui, até desse próprio conversa, possam sair ideias para novos projetos. Com certeza. Como disse a Helena, viva o cinema de invenção. Viva Eliseu, viva o cinema de invenção. E viva a Júlia e viva a Helena. Viva a Vera! Viva... Claro. Antes da gente continuar chamando o Everton, eu queria que a Ana falasse um pouquinho, porque como a Vera falou sobre a Via Cultural e esse encontro com o Eliseu, né? E como que foi esse conhecimento lá atrás, e já teve realmente outros eventos anteriores relacionados com a obra do Eliseu. Então, eu queria pedir que a Ana entrasse de novo e contasse um pouquinho para a gente como que foi esse conhecimento e essa conexão. Nossa, com o maior prazer. Eu conheci o Eliseu em 2008, aqui em São Paulo, e ele estava, por acaso, visitando a minha prima. A gente na família tem o costume de fazer encontros, né? Sempre teve encontros, saraus, também minhas tias, avós, o pessoal tocava, cantava. Eu tive uma formação de artista plástica até por conta disso, né? Por ter uma família também que era muito ligada com as artes. E eu conheci o Eliseu na casa da minha prima, da Ana Maria Marcondes, que é historiadora, pesquisadora, e que estava recebendo um grupo de pessoas e de artistas naquela tarde na casa dela. E a gente começou a conversar, eu fiquei sabendo quem ele era, eu gosto muito de cinema, e, enfim, até também por questões familiares, e ele me contou que ele estava querendo fazer um trabalho sobre o Henrique, que era o pai dele, né, o Henrique Cavaleiro. E eu falei para Eliseu, mas poxa, Eliseu, mas e um trabalho sobre você, né? E aí ele falou assim, mas já passou do meu tempo. E eu falei, olha, vamos conversar, eu tenho um escritório aqui em São Paulo, se você tiver tempo para a gente conversar, a gente marca uma reunião antes de você voltar para Teresópolis, porque ele já morava em Teresópolis. E aí nós conversamos e ele começou a contar, e o Eliseu é uma pessoa apaixonante, né? Ele sempre foi uma pessoa apaixonante, uma grande voz, uma grande pessoa, um entusiasta da vida, e falando e desfiando, né, as histórias dele e as pessoas que ele conhecia. E eu falei, não, Eliseu, vamos começar a organizar isso. E aí a gente criou um primeiro projeto, que seria um projeto de fazer uma compilação das coisas dele. Então a gente iria a Teresópolis, eu fui a Teresópolis para fazer uma compilação, conhecer as coisas, e daí eu descobri que ele estava com um problema sério os originais dele estavam em muito mau estado. Ele tinha várias coisas na pinacoteca que também precisavam ser telecinadas, ser
enfim, restauradas, tudo. E aí o primeiro trabalho foi um trabalho de recuperação desse material todo, de organização. Isso levou mais ou menos uns 3 anos, e aí a gente conseguiu, em 2012, com uma conversa com o Sesc São Paulo, organizar, digamos, a possibilidade de fazer uma mostra. E quando a gente conseguiu isso, aí a gente começou a trabalhar. Então, montamos uma equipe específica só para esse trabalho, com curadoria, com, enfim, produção. E aí a gente desenvolveu uma coisa de trabalhar com amigos e trabalhar com o que foi o cinema de invenção para o país, para aquela fase que o país estava atravessando. Quer dizer, desde a Bel Air, desde os movimentos, o chamado de grude, o cinema marginal. Entrei em contato com a Eco Produções. Na época eles estavam lançando algumas coisas do cinema marginal. Então a gente foi fazendo um trabalho entre amigos, fizemos contato com o pessoal no Rio, fizemos contato com o pessoal de São Paulo, com o pessoal de Belo Horizonte, e aí conseguimos montar um trabalho que, digamos assim, foi quando eu conheci a Vera, quando eu conheci a Helena, né? Infelizmente, na época, a gente chegou a conversar com o Júlio, mas o Júlio também estava no momento com uma série de trabalhos, então não participou naquela época, mas foi um trabalho muito, muito interessante, muito bem desenvolvido aqui no Cine Sesc, que também teve uma mostra de cinema, uma exposição, porque uma das questões que eu acho que foram mais legais é que o Eliseu, como artista plástico, ele tinha... Artista plástico é um artista plural, né? Então, eu sempre entendi o Eliseu assim, uma pessoa que bebia de todas as águas, ele conseguia fazer uma direção de arte muito interessante. Ele não tinha barreiras, como o Júlio também falou. Olhava a vida de uma maneira diferente, se relacionava também de uma maneira diferente, e tudo para ele era um vulcão de experiências e de oportunidades e de percepções. Então, isso a gente conseguiu alinhavar nesse projeto, e daí fomos na sequência para Belo Horizonte. E a terceira da itinerância seria no ano seguinte, no Rio de Janeiro, que aí foi quando houve o falecimento dele. E aí a gente parou um pouco, mas sempre namorando algumas coisas com o cinema dele, com toda essa magia que, de certa forma, ele lidou com o que ele deixou em termos de registro. E aí, agora, por conta dos últimos 2 anos, né, do que a gente vem atravessando em termos de cinema, é que eu conversei com a Aruanã, conversei com algumas pessoas, e a gente resolveu se organizar e fazer novamente um trabalho com o Eliseu e o Cinema de Invenção, reunir as pessoas, né? Fiquei muito chateada porque fiquei sabendo do falecimento do Geraldo Veloso, que também era um grande amigo, como o Guilherme, né, do Eliseu. E é isso, assim, dentro do nosso trabalho, Ana, acho que a maneira dele trazer essa proposta, né, de repente trabalhar junto com a Via, nos deu assim um fôlego em termos de, então vamos tentar fazer essa telecinagem e aí as coisas foram acontecendo. E assim, eu só tenho a agradecer, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele durante um período e conhecer a fundo algumas obras, alguns posicionamentos dele. Também era uma pessoa muito libertária, um vegetariano convicto, um bom companheiro de cerveja, né? Uma pessoa com gosto musical, como a Vera falou, assim, refinadíssimo. Então, assim, para a minha arte, para o meu trabalho pessoal, ele agregou muito. Legal. Obrigada, Ana. Vamos conversar um pouquinho com o Everton agora, por favor. Everton, seja bem-vindo.
Conta um pouquinho para a gente do seu trabalho e também da sua relação com o cinema de invenção, por favor. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês e um grande prazer poder escutar a Helena e escutar a Júlio, duas pessoas que, juntamente com Eliseu, sabemos, né, que ajudaram a redefinir os rumos do que a gente chama de cinema brasileiro, né? Então, um grande prazer poder escutar tanto a Helena quanto escutar a Júlio. Enfim, eu conheci Eliseu no trabalho como programador, quando alguns anos atrás, vários anos atrás, eu pude conhecê-lo e pude exibir, ainda antes da telecinagem, né, Lobisomem, Terror da Meia-Noite, um filme que, naquele momento, estava já há vários anos sem ser exibido. Salvo engano, a última exibição pública antes dessa programação havia sido feita numa mostra realizada pelo Bruno Safad, no Rio de Janeiro, vários anos antes. Enfim, então foi neste momento que pude conhecer pessoalmente o Eliseu e, evidentemente, eu conheci anteriormente o seu trabalho. Enfim, é difícil dizer alguma coisa depois de escutar, né, tudo que foi dito, desse trabalho tão importante que vem sendo feito de recuperação da memória e do arquivo de Eliseu, né? Um autor, inclusive, de uma obra com uma têmpera arquivística, né? Uma têmpera colecionística e arquivística, né? Que atravessa, né, o conjunto das várias vocações artísticas de Eliseu, né? E que atravessa, em especial, né, sua obra cinematográfica, né? Se a gente for pensar, né, vocês dedicaram nesta mostra um espaço importante, né, para a produção etnográfica de Eliseu Visconti, né, e um dos ímpetos que animam, né, essa produção etnográfica, né, é esse traço, né, colecionista que evita, portanto, né, a pretensão de levantar hipóteses maiores sobre esse conjunto esses estilhaços de formas de expressão populares que são reunidos por Eliseu, né, e que, no entanto, partilham, né, alguns traços comuns, né, partilham os traços comuns de Eliseu localizar, né, elementos libertários, e isto é algo, né, que se articula com a sua produção ficcional, né, e que se articula, inclusive, com sua própria vocação intelectual e artística, né, esses traços libertários que ele localiza em várias dessas manifestações etnográficas que são registradas por Eliseu, e que talvez o testemunho mais forte disso seja o Ticumbi, né, onde nós temos ali, né, presentificado, né, esta vocação libertária, né, do pensamento da obra de Eliseu, e que ele localizará nessas expressões etnográficas, nessas expressões populares. E acho também um traço que é especialmente fascinante nessas mesmas expressões filmadas por Eliseu. Eu fico pensando, tem um belo artigo, né, que Ismael Xavier escreveu para a Ocupação Rogério Ganzerla, né, em que Ismael menciona, né, que é uma espécie de nova mise-en-scène de câmera, né, que é inventada em um dado momento, né, que é um produto de uma construção coletiva, de uma imaginação coletiva, né, da qual participaram o Eliseu, da qual participou o Rogério, da qual participou o Júlio Bressani, e que exigiram novos corpos em cena, né, corpos como o de Helena, né, exigiram uma nova dinâmica de atuação, né, e que, como esta nova mise-en-scène da câmera, né, ela se estende para além, né, dos trabalhos ficcionais, dos dois longas de ficção de Eliseu, né, do Lobisomem e do Monstro de Babalu, né, e preserva uma espécie de traço, né, compartilhado desde sua produção ficcional até sua produção etnográfica, né, uma espécie de nova mise-en-scène de câmera, uma conquista, né, da liberdade da câmera na mão, né, que é também uma conquista libertária, uma conquista, né, de uma espécie, né,
talvez de escola brasileira, de câmera na mão, uma grande contribuição, né, que o cinema brasileiro, que o cinema moderno brasileiro levou ao mundo, né, é uma nova espécie de mise-en-scène da câmera, e que aponta, né, não apenas para o registro com grande liberdade, né, daquilo que se filma, né, mas que aponta também, né, para a presença e para a subjetividade daquele que filma, né? Então, há toda uma dimensão reflexiva, né, presente no trabalho etnográfico do Eliseu, que dizem respeito, né, às suas escolhas, é seu corpo em cena que conduz a câmera, né? Há um corpo que conduz a câmera, e este corpo que conduz a câmera, né, é algo que está em cena, é algo que está em cena, algo que constitui uma mise-en-scène a partir do movimento da própria câmera, né? Eu acho que, sem querer me alongar muito, né, mas um exemplo muito claro disso é o Paraty à noite, né, onde a observação da cidade, né, tem um traço eminentemente reflexivo, né, e aponta, né, para o sujeito que observa, né, aponta, revela os traços daquilo que chama a atenção do sujeito que observa, né? Então, é um traço, né, que articula essas diversas facetas criativas, né, do pensamento cinematográfico do Eliseu, que é um traço que eu acho especialmente interessante. Outro traço, como vocês podem notar, né, estou em busca aqui da unidade do homem, né, de um homem tão multifacetado e de uma obra tão multifacetada, né, os traços tênues, né, que articulam, né, essa diversidade de olhares possíveis, né. E acho que um outro traço que é especialmente forte, né, que articula essa obra cinematográfica tão diversa, é esta atenção sonora, né, tão presente, né, seja, né, um fato de que essas expressões populares filmadas por Eliseu são, em grande medida, expressões musicais, né, dizem respeito a uma espécie, né, de investigação sobre as diversas expressões musicais brasileiras, uma espécie de vocação mario-andradiana, né, que está presente na produção etnográfica de Eliseu, mas que é partilhada também por o seu trabalho sonoro extremamente inventivo, presente, né, em Monstros de Babalu e presente no Lobisomem, né? Um trabalho de invenção sonora muito, muito inventivo, e que acho que é muito importante que a gente chame a atenção sobre isso, né? Porque os sucessivos delírios, né, de conquista industrial do cinema brasileiro, né, nas décadas subsequentes à emergência do trabalho de Eliseu, né, uma das consequências desses sucessivos delírios dessa indústria nunca conquistada, nunca alcançada, né, uma das consequências foi justamente o apagamento, né, de uma história extremamente inventiva, né, de emergência do desenho sonoro no Brasil, né? Um trabalho extremamente inovador com o som que foi apagado, né, jogado de roldão, né, sobre, né, a classificação da má qualidade de som, né? Então, acho que é importante, muito importante, chamar a atenção para esse trabalho extremamente inovador com a música e com o som que está presente no trabalho do Eliseu. Tá certo. E, para terminar, desculpa se eu estou me alongando demais. Pode finalizar, por favor. Obrigado, muito obrigado. Enfim, e para finalizar, eu acho que gostaria só de dizer que é extremamente feliz, né, o texto que Júlio pôde nos ler, uma honra poder ler, né, e esses recônditos inconscientes apontados pelo Júlio, né, acho que talvez seja o trabalho mais conhecido de Eliseu, né, o Monstro de Babalu, né, apontam também para uma espécie de inconsciente político brasileiro, né, a algo, né, de um inconsciente estruturante, né, da sociabilidade brasileira que está presente no Monstro de Babalu, e acho que eu também sou extremamente feliz. Enfim, muito obrigado a todos e a todas, e é um prazer novamente poder conversar. Já havia participado anteriormente, né, do debate em Belo Horizonte, organizado pela Via Cultural, organizado pela Ana. É um prazer poder novamente conversar sobre o trabalho de Eliseu.
Obrigada. Queria passar a palavra, então, para a Viviane. Por favor, Viviane, seja bem-vinda. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, como cineasta e também como nova diretora-presidente da SP Cine. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre o cinema de invenção e também como que está a situação do cinema atual e trazer um pouco da sua vivência para a gente, por favor. Obrigada, Ana. Boa noite a todos novamente. Agradecer profundamente o convite, o esforço e dedicação da Via Cultural em manter vivas reflexões em torno do cinema de invenção. Dizer que, como realizadora, é uma felicidade e um presente poder compartilhar esse momento com a Helena, com o Júlio, figuras que inspiram o nosso fazer cinematográfico também. E fiquei aqui atenta, ouvindo todas as pessoas falarem sobre as suas experiências e vivências com Eliseu, e não dá para a gente refletir sobre o cinema de invenção sem pensar na potência do espírito inventivo. Né, e pensar a potência do espírito inventivo é localizar essa potência na capacidade de subversão. Então, acho que o cinema de invenção, antes de qualquer coisa, ele é um cinema subversivo, né? Ele é um cinema que ele está desafiando toda e qualquer regra que se apresente como regra alicerçante de toda e qualquer vivência, né? Ele questiona, ele desafia, né? Ele busca caminhos diferentes e alternativos para o que quer que se estabelecer como único, né? Como via única na vida das pessoas. Então, acho que pensar sobre o cinema de invenção, sobretudo, é refletir sobre a nossa capacidade de subversão, né, e entender o quanto o audiovisual, o quanto o cinema nos permite sermos subversivos e subversivas, e na coligação e conexão com as mais diversas artes. Assim, é muito bom poder estar aqui falando sobre um realizador e, ao mesmo tempo, a gente passear pelas experiências musicais, pelas experiências das artes plásticas e entender, né, a linguagem cinematográfica na sua potência e pulsação artística. Por que falar? Porque, para mim, é importante falar desse lugar e partindo, né, desse lugar de subversão. A gente está se aproximando do centenário de 22, e a gente sabe como os modernistas foram, né, influenciaram também o trabalho do Eliseu, o pensamento dele, o olhar dele para a cultura e para a forma de fazer arte no Brasil. E aí, eu acho que, mais do que tentar fazer aqui um diálogo sobre o que se produziu ali em torno, né, da ideia modernista, pensar nos objetivos, né, apresentados para a gente naquele momento, né? E aí, pensando como objetivo macro e principiológico de subversão das linguagens em toda e qualquer área, pensando no segundo objetivo que nos é muito importante também, que era entender o como, né, o Brasil, né, e as artes brasileiras se constituíam, eram exercidas e, por fim, como ela poderia ser apresentada para o público. E aí, né, que público é esse? Né? O nosso público, a nossa gente, né, as nossas pessoas, né, as nossas mentes, os nossos espíritos. Então, propondo ali uma conexão, né, interna nossa, muito importante. E aí, quando a gente dá um salto na história e olha para o nosso presente, né, para o nosso cotidiano,
é extremamente oportuno a gente estar aqui discutindo a importância e a potência do cinema de invenção, porque esse tempo histórico que a gente está vivendo nos exige um espírito subversivo. E aí, né, a existência, tipo, a exigência desse espírito subversivo nos permitirá também chegar ali no centenário de 22, e quero falar sobre o centenário de 22, porque a Prefeitura de São Paulo tem se preparado para conseguir marcar a data e marcar o ano num diálogo intenso com todas as linguagens, e isso não será diferente com o audiovisual, né? Tipo, a SPCine também se prepara para que a gente consiga, né, fazer, né, esse diálogo no centenário de 22, olhando para os nossos novos modernistas, né? Tipo, olhando para o nosso entorno, entendendo, né, quem são os espíritos subversivos do nosso tempo. Quem é a galera que segue produzindo e realizando audiovisual no nosso país, a despeito de uma crise política sem precedentes que a gente tem enfrentado desde o golpe de 2016. Né, tipo, como essas pessoas têm conseguido produzir, né, se manter fazendo audiovisual, e como tem investigado, desafiado a linguagem e a tecnologia para que a gente consiga permanecer exibindo aí as nossas artes. O ano passado, em função do processo da pandemia, obviamente fomos assombrados e assombradas com a ideia de que haveria um apagão produtivo, né? Porque sem acesso a recurso, todo mundo isolado, e ainda assim a gente tem visto os festivais já agora no primeiro semestre, como a gente viu os festivais do próprio ano passado, continuam recebendo produções assim fantásticas, sabe? Inventivas, subversivas, inclusive muitas delas, né, se valendo do ponto de vista financeiro, de poucos recursos, mas do ponto de vista artístico, entregando uma qualidade, uma potência reflexiva incrível. E aqui eu destaco o filme República, da Grace Passou, né, que nos presenteou o ano passado, ali durante a pandemia ainda, e falo disso porque olhando um pouco para a trajetória do Eliseu, a gente também sabe ali das tensões, né, e de todo o cinema de invenção, das tensões entre quem escolhe seguir produzindo com base no espírito de subversão e as trajetórias de quem acredita que a única alternativa de produzir é se curvar à força do capital. E aí, essa peleja não está vencida no nosso tempo, né? A gente vive um momento que, para além da nossa crise política interna, a gente ainda enfrenta o monstro do capital estrangeiro na nossa área. Então, assim, hoje existe, né, esse assombro em torno de todos nós, de quem consegue acessar o capital estrangeiro que é executado no país, consegue fazer, é cineasta, é realizador. Quem não consegue acessar, não é. E aí, né, essas pessoas, né, os novos subversivos, estão alocados em movimentos audiovisuais contemporâneos, e aí a gente pode falar dos audiovisuais indígenas, a gente pode falar dos audiovisuais negros, a gente pode falar dos audiovisuais realizados por mulheres, todos hoje a gente classifica como audiovisuais identitários, mas caberia aí dentro do cinema de invenção, né, dentro do guarda-chuva do cinema de invenção, porque tipo, todos esses movimentos precisam se inventar e se reinventar cotidianamente
para continuar existindo. Então, assim, mais do que fazer uma fala institucional e voltada para o que a própria SPCine pode ou não pode fazer como poder público nesse momento, me pareceu mais apropriado refletirmos sobre a nossa capacidade de subversão e dizer que do lugar, né, e da perspectiva do poder público, né, quando a gente segue pactuados e pactuadas com o bem comum, né, com aquilo que é de todos, é possível subverter também, é possível implementar políticas públicas de uma perspectiva que atenda aí democraticamente uma maioria, e é com isso que a gente está comprometido e comprometidas nessa nova gestão. Então, é isso, agradeço demais a possibilidade de estar aqui, trocar e refletir com todos vocês. Muito bom, muito obrigada por suas palavras, e eu queria saber se algum dos convidados, ou mesmo alguém do público, quer comentar a fala da Viviane e da importância dessa subversão e desses caminhos que o cinema tem que seguir hoje em dia, e até fazendo esse paralelo mesmo com as dificuldades do cinema de invenção, lá na época da ditadura, que também enfrentou a censura, que enfrentou problemas com verbas, e que hoje a gente poderia fazer esse paralelo com hoje em dia, toda essa dificuldade, tanto política quanto econômica, que a Viviane acabou de falar. Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma reflexão sobre isso? A Laís está falando aqui que acredita que hoje só mesmo com subversão podemos fazer cinema, sem estar concordando. Se eu puder falar um minutinho, rapidinho, pode? Sim, sim, por favor. Antes que o pessoal comece a falar, Viviane, adorei a sua fala, e assim, eu acredito muito nisso, no trabalho no cinema de subversão, de resistência. Eu acho que a gente está vivendo uma época de ser resistente na arte, e eu concordo, assim, acho que tem uma ligação muito grande do que viveu-se em 60, 70 com o que a gente está vivendo hoje, só que como conversei com a Helena há um tempo atrás, hoje ainda é pior, né? Porque hoje a gente passou por todo um processo, a gente tem muito mais consciência, a gente teve um caminho construído pelo terceiro setor, um caminho construído pela Ancine, por cineastas maravilhosos que o país construiu junto, né, com essa geração de cineastas transgressores da turma da Helena e do Júlio, do Sganzella, do Eliseu, né? A gente bebeu nessa água, e infelizmente hoje a gente tem que fazer uma frente mesmo ao que está acontecendo. Então, produzir cada vez mais e falar cada vez mais, porque eu acho que a ação é que faz a mudança. Tá certo. A Carla Café acabou de fazer um comentário aqui, que é muito bom ouvir vocês, todos, que adorou conhecer os novos modernos, os novos transgressores. Obrigada, Carla. Se quiser entrar rapidinho e falar, fica à vontade. Eu gostaria de falar primeiro que agradecer muito a Ana por estar me abrindo essa porta para mim, porque eu não conhecia o Eliseu. Eu também sou das artes plásticas, eu também trabalho com cinema e com as artes plásticas. Para mim sempre foi uma angústia, e ouvir que isso é uma possibilidade de resistência, de transgressão, é muito, muito confortante. Agradecer também a fala da Viviane, que é uma fala muito poderosa, no sentido de que
essa resistência, a gente tem que dar força mesmo a esse discurso, porque a facilidade de você se curvar hoje em dia é muito grande também, né? A gente está, assim, sendo abatidos, né? Trucidados. E ouvir isso dá tanta força, gente, sabe? Acalenta tanto o coração que realmente é muito incrível, assim. Foi um presente ouvir vocês todos. Muito obrigada. Obrigada a você, Carla. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Vocês acreditam que é realmente, para quem falou antes, que seria realmente esse o caminho, buscar fazer cinema como na época do Eliseu, entre amigos, grupos que se unem com pouca verba e achando, fazendo o cinema possível, que eu acho que talvez seria essa uma palavra, não, talvez não o ideal com 1 milhão de reais de verba, mas o que é possível e transmitir a mensagem que é necessário ser passada, independente de grandes produções. Sair com a câmera na mão e filmando o que... Com certeza, Ana. Inclusive, assim, o que os jovens hoje estão fazendo com o streaming, com o celular, é uma coisa assim maravilhosa. Tem muita coisa que não é boa, mas assim tem coisas maravilhosas, e isso tá dando um sopro, né, na alma da gente, como a Carla falou também. Queria dizer que o trabalho assim da Meteoro eu acho incrível, o trabalho que a Helena tem feito também. Eu acho que quando você não está filmando, se você está falando, se você está fazendo palestra, se você está se aproximando das pessoas, isso capilariza o seu pensamento, as possibilidades, porque a gente aprende muito fazendo, aliás, a gente só aprende fazendo. Depois a gente teoriza, mas a gente só aprende mesmo fazendo. E a oportunidade de ouvir, né, ou de se espelhar em uma ideia, ou de ter um aporte de conceitos que você nunca pensou, às vezes por uma palestra, às vezes por um debate, às vezes por um filme que você assiste, a sua vida se abre. Então, eu acredito muito no poder da educação cultural, e eu acho que o momento em que a gente está vivendo é um momento, sim, de guerrilha, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que ensinar culturalmente, entender a nossa cultura, né, respeitar as diferenças da nossa cultura, e tentar fazer um tecido não com linhas iguais, mas com essa costura toda que a gente tem a possibilidade, que é uma riqueza muito maior se a gente for pensar, né? Com respeito, com acesso à tecnologia, inclusive, assim, eu vou colocar aqui nesse debate, até, Viviane, a gente está com uma PL para a internet gratuita para alunos daqui de São Paulo, correndo na Câmara, já está na segunda reunião, e eu já estou começando a conversar com empresários de vários setores para apoiarem essa ideia, porque na PL, inclusive, a gente coloca a possibilidade de que a iniciativa privada invista em comunidades, em favelas, em periferias, em borderlines, para que se chegue a internet para todos. Então, eu acho que é o momento. A gente tem a tecnologia, a gente tem a ferramenta, e agora o que a gente precisa é contar a história e fazer as coisas acontecerem. Tá certo. Alguém ia falar alguma coisa? Opa. Viviane, por favor. Acho que, Márcio, acho que a gente, esse diálogo sobre a internet, né, acessível
todo mundo. Acho que tem algumas coisas que desde 2016 a gente foi perdendo no meio do caminho, né? Tipo, o marco civil regulatório da internet que a gente conseguiu aprovar aquela época no parlamento brasileiro era um dos marcos mais inovadores do mundo, né, assim, e entendendo o acesso à internet como um bem coletivo e como um bem como um direito fundamental, né, tipo, tão importante quanto o acesso à saúde, o acesso à educação, exatamente por conta do volume, né, e da importância que a internet acabou tomando na vida de toda a humanidade. Então, tipo, recuperar esse debate nesse momento é fundamental, assim, entender que o município de São Paulo, acho que ali ainda em 2004, se não me engano, com certeza era na gestão da Marta, foi precursor nessa direção, com a instalação dos telecentros, exatamente entendendo aí a importância do acesso à internet por todo mundo. Então, tipo, esse é um debate fundamental e necessário para o momento. E o Estado precisa ser responsabilizado por isso, né? Tipo, porque a lógica da transferência das responsabilidades do Estado, né, para a iniciativa privada também fragiliza todos nós, porque quando chega o momento que a iniciativa privada não entende as ações como importante e como lucrativas para si, ela simplesmente se retira e vai atuar em um outro campo, em uma outra atividade econômica, né? Então, é um debate muito sério, muito importante para ser feito, mas para ser feito assim no campo dos direitos mesmo, né? No campo do acesso e a distribuição de direitos. E nesse mesmo sentido é a gente pensar sobre essa forma de continuar fazendo, né? Assim, não dá para pintar sem pincel, tela e tinta, sabe? Não dá para fazer cinema sem os recursos básicos para fazer cinema. E aí a gente, muitas vezes, tem afrouxado, né, um pouco no enfrentamento do debate de que a gente precisa garantir uma redistribuição dos recursos disponíveis para se fazer audiovisual nesse país. Perfeito. Então, é óbvio que a gente pode fazer entre amigos, se for interessante para a minha linguagem, que eu escolha fazer com celular, sabe? Mas se para a minha linguagem for interessante fazer com Alexa, que eu tenha os recursos para acessar um Alexa e atingir ali e investigar a linguagem daquele tipo e daquela potência do equipamento. Porque do contrário, a gente acaba atrelando aí a ideia de um cinema, né, tipo de inovação e de subversão, a precarização do fazer. Então, tipo, como a gente continuar existindo, continuar sendo subversivos, né, inventivos na nossa linguagem, sem necessariamente, né, tipo, reforçar a ideia de precarização da nossa atividade. Então, acho que, assim, acabam sendo debates estruturantes que, quando a gente faz, né, o audiovisual dessa perspectiva, a gente é obrigada a discutir, a enfrentar. Então, eu acredito também que a educação ela tem que ser completa, né? Que a gente tem que ter os recursos, e eu acho que uma forma de resistência até é você saber onde buscar essas verbas. Por exemplo, esse projeto que a gente está aqui fazendo, a Via Cultural conseguiu verba do PROAC, né? Nós inscrevemos, nós brigamos pelo projeto, nós fizemos defesa do projeto, com todas as argumentações, com cópias, enfim, com conteúdos para levar esse projeto a ser feito. Conseguimos a verba do governo,
né, através do vínculo com o edital. Então, eu acho que assim, isso é uma coisa que, inclusive, naquela época não existia dessa forma. Existiam os prêmios, os festivais, mas essa premiação com lei de incentivo que hoje a gente tem, então saber usar isso, saber se organizar para usar o dinheiro público que é nosso, é fundamental. E ter digamos assim, uma conversa, eu acho que assim, a gente tem que ter a máquina pública trabalhando para a população e nos dando. A gente trabalhou muito na rua, Viviane, em 2015 e em 2016, aliás, a gente começou em 2014, 2015, fomos até 2018, começo de 2019, com FUNCAD, com redes e ruas, com arte na rua para público, cinema, fotografia, cinema experimental. A Laísa está aí, fala um pouquinho do cinema experimental que a gente fez na rua, usando a internet livre, usando as praças públicas. Foi muito legal, foi em 2018, o ano inteiro, e uma parte de 2019. Toda sexta-feira, o dia inteiro, a gente tinha oficinas de cinema, que era comigo, e de fotografia com o Cláudio, em praças. Então, cada mês a gente estava em uma praça ali do centro de São Paulo. Estava no Vale do Anhangabaú, estava ali onde tem uma igreja, que agora eu esqueci o nome. Patriarca, na frente do Teatro Municipal. Era completamente aberto ao público, assim. Nosso público-alvo eram jovens, né? Inclusive, a gente pagava o transporte, ida e volta, tanto para o turno da manhã quanto para o da tarde. E aí, a princípio, eram para ser em núcleos de um mês, né? As pessoas se inscreverem e participarem por um mês. Mas aí os alunos gostaram tanto que alguns ficaram o ano inteiro com a gente, ainda seguem em contato. E era isso, assim, era usando a internet pública mesmo, ali das praças, que estava rolando, algumas câmeras também que a gente disponibilizou. Então, a gente sentava, fazia uma discussão sobre cinema, eu contava os filmes, porque não tinha, né, como passar, era ali, então todo mundo sentava em círculos e muitas vezes eu descrevia um filme e a gente discutia em cima dele, depois o pessoal às vezes via em casa, a gente conversava, todo mundo saía, filmava, e aí a gente voltava e assistia nas próprias câmeras, a gente juntava assim num círculo, assistia nas próprias câmeras, e cada um podia sugerir suas ideias também. Então, a partir do contato com eles, a gente ia vendo o que fazer nas próximas, com as ideias de todo mundo, coisas que eles levavam. E era legal porque era totalmente aberto, né? Então, a gente estava lá com uma imagem gigante, assim, para chamar atenção, um painel enorme, com cenas de fora praia. De praias, montanhas, várias coisas que eram para chamar a atenção das pessoas, né? Então, muitas vezes tinha gente que estava passando e resolvia sentar e participar, pegava a câmera, saía filmando, ou então via que a gente estava, perguntava se ia ter na próxima semana, apareciam de novo. Então, acabou participando bastante idosos também ali daquela região. Foi um ano bem bacana, assim. E no anterior a gente trabalhou ligado com telecentros, aí a Laís não estava, né, mas a gente trabalhou com a internet de telecentros e praças dos bairros periféricos. Então, assim, eu acho que é muito legal quando você consegue unir criatividade, força de vontade, trabalho e dinheiro público numa coisa só. Eu acredito muito nisso, acho que dá certo. E terão mais, né, gente? Vão ter mais projetos, é isso, a gente tem que resistir, como todos vocês estavam falando, é isso, tem que continuar usando a criatividade, resistindo, e insistindo e distribuindo cultura, que é o nosso objetivo maior, né? E cultura para todos. E continuando subversivos. E continuando subversivos. Cada vez mais. Com certeza, com certeza. É isso. Estavam até falando de alguns pontos aí, o Eduardo, que eu acho que participou também, está falando aqui Praça Ramos, Anhangabaú, Largo São Bento, Largo São Francisco, Praça do Patriarca, isso. Foram diversos lugares mesmo.
E é isso, se a tecnologia está aí para pulverizar, para facilitar o acesso, as pessoas precisam ter o acesso a essa tecnologia. E se não tiver acesso à tecnologia, ao celular, essas pessoas continuam excluídas. Inclusive, a gente sabe que até para auxílio emergencial, hoje em dia, até para auxílios do governo, a pessoa precisa se inscrever pela internet. Então, a internet não é mais um luxo, ela é uma necessidade. As pessoas precisam estar conectadas até para ter acesso aos próprios programas do governo. Então, eu acho que é muito importante que a gente lute por esse acesso, além de também difundir a cultura e também a liberdade de expressão, que, como a gente estava falando aqui, tem muitas criações de filmes feitos hoje em dia usando um celular, que era uma coisa impossível na época do Eliseu. Ele saiu a câmera na mão e tal, tinha as dificuldades da época. Hoje em dia, você tem um celular que pode gravar um longa-metragem, mas você precisa ter o acesso também a isso, e a educação, e saber aprender como fazer o filme, como produzir um filme, como vender, como acessar essas plataformas de streaming, que é o caminho para muitos hoje em dia também, para difundir sua arte. Então, eu acho que é importante mesmo que continue esse debate, né? Alguma coisa mais? Eu acho que seria interessante se cada um de vocês pudesse falar mais umas palavrinhas sobre o que a gente está discutindo e para a gente poder caminhar para o encerramento também. A gente já está um tempinho aqui. O que vocês acham? Helena, você pode começar novamente, falar algumas palavrinhas para a gente encerrar? Bem, fui bastante alimentada também com a fala da Viviane, né? É isso que a gente tem que ser mesmo, né? Resistir e lutar para que tenhamos, né, essas possibilidades necessárias à nossa linguagem, não é? É isso, não é muito. Somos artistas, precisamos viver, não é? Viver disso, do nosso trabalho. Então, é um momento realmente inacreditável, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir uma fala, não é, de uma mulher que é diretora-presidente de um órgão extremamente importante, né, para nós todos. E é isso. Vitória, não é, que todas as glórias a Eliseu, né, que permitiu esse encontro, essa amizade, esses filmes, não é, e essa inspiração. Muito obrigada. Obrigada a você. Júlio, por favor, algumas palavras. Eliseu, quando vocês me pediram para participar aqui, eu pensei que fosse uma coisa centrada no Eliseu. Não sei, eu acho que a gente precisava dar um passo à frente, ou talvez até um passo atrás, para ter uma outra perspectiva. Porque nós estamos, assim, com uma veste impermeável. Nós não conseguimos uma confusão de coisas e de um baralhamento de finalidades e de coisas que acabam, eu penso, em vez de dar forças a uma linha mais produtiva de discussão, a gente fica numa armadilha que sempre atormentou e que sempre atrapalhou. Foi justamente isso, a coisa que atrapalhou mais. Olha, um filme de invenção não pode ser um filme para ninguém. É uma invenção. Não pode ser agora fazer um filme de invenção público. Isso não existe. Filme de invenção é difícil para os que fazem filme. Um diretor como Eliseu, ele tem um ponto de vista, que é o ponto de vista do realizador. Ele é um realizador. Então, o instrumento do cinema para ele
ele se submete a essa exigência do cinema, de ser um objeto radical de autotransformação. Um objeto que te obriga a atravessar disciplinas, a atravessar ciências, te obriga a atravessar, mais difícil ainda de tudo, a própria vida. Então, esse ecumenismo da criação, acho que isso é uma coisa que devia ser partilhada de outra maneira. Porque um realizador como o Eliseu, ele tem que ser visto diante dessa singularidade. Fez o trabalho dele para ele próprio. Não fez isso para ninguém, fez para ele. A diferença é que ele tem dentro dele uma multidão. Então, a exigência dele é a exigência dele próprio. Você não faz nada para os outros. Isso não existe. Não sei o que o outro quer, o que o outro pensa. Então, não tem essa ideia, né, essa sereia que atraiu todo mundo no cinema. Coisa. Isso aí é uma face de Jano, entendeu? Você tem 2, 3 perspectivas diferentes. Filme caro, filme barato, é preciso disso. Isso não existe, está fora da discussão do cinema. O cinema é o que faz o cinema é a produção, não é a direção. A direção era desde o início, né? A produção de imagem. Isso foi o que desapareceu entre nós, o produtor. O produtor que produz imagem. Não sei que te arruma um dinheiro, conhece um funcionário graduado que te dá dinheiro para você produzir um filme. Não é isso. É o mecenas da Renascença. É o homem que discute com você o que fazer, qual é a exigência desse fazer. Isso desapareceu. Desapareceu. Não tem, hoje tem... enfim, então, um cinema como esse do Eliseu, ele envolve um aspecto trágico da existência, que é ter feito o filme com esse rigor ético para si. Essa ideia de que o espectador privilegiado era ele mesmo. É um filme empenhado nessa transformação, nessa expressão patética da vida. O filme é uma trama, nesse sentido, como devem ser todas as tramas, uma trama impenetrável. Então, a singularidade é justamente essa, de que essas coisas são feitas por uma ressonância através dos anos. Porque são distúrbios que precisam ser alinhados dentro de distúrbio. Não é juntar um fenômeno qualquer e atribuir a esse fenômeno a existência desse cinema. O cinema de dimensão, como uma nomeação, como todas as nomeações, é extremamente vago isso. Como você dizer neorrealismo, novela vague. Isso não quer dizer muito, isso diz muito para nomear para fazer disso uma mercadoria. Não é? Mas não é. Não são, essas coisas envolvem um lado, vamos dizer assim, perigoso da sua própria vida, da sua própria orientação no mundo. Então, não é coisa para você imaginar que isso há de ser veiculado em parques de diversão.
são filmes, são expressões de arte que têm um sentimento, carregam um sentimento trágico da vida, um sentimento musical também da vida. Então, eu acho que a gente tinha que ter, talvez, uma outra nomeação, procurar vídeo também. O importante no custo de você para fazer o filme, porque isso não é, o orçamento é para a produção de textura. O filme custou um filme de orçamento baixo, um filme de orçamento caro. Isso são coisas que estão distantes da discussão do cinema. A questão do cinema não é a produção, uma produção que determinado custo, ou determinado tipo de produção, produz um tipo de textura. Um outro produz um outro tipo de textura. É essa que é a discussão. A discussão inicial é essa. A discussão, vamos dizer assim, comercial, mercadológica do cinema, isso nós estamos amarrados, né, mitologicamente, economicamente e até individualmente a essa coisa que se chama a indústria do espetáculo. Eu acho que não. Acho que o caso do Eliseu é um caso que merecia uma reflexão do ponto de vista dele, do ponto de vista do criador. E isso eu acho que possa ser O que o Eliseu fazia era o cinema de autor, que é o que nós chamamos de cinema de autor. O cinema de autor tem uma particularidade, é que não tem autoria nenhuma. Cinema de autor é uma coisa que já está, desde o final dos anos 60, essa própria denominação passou a existir, porque o cinema não tem autor, o cinema tem autores. O cinema tem como herança mais forte a pintura. Quando existia pintura, na época que existia pintura, havia o que se chamava o ateliê de pintura. Então, a pintura de ateliê, essa é a herança do cinema. A pintura de ateliê era feita por muitas mãos. Um que fazia cor, outro verniz, outro quadro. Então, um quadro do Rafael era feito por muitas mãos. É como o cinema. O cinema é feito por muitas mãos. Então, a ideia de que tem um autor que faz aquilo ali é a ideia de quem não... É a ideia de que não discute o cinema. O cinema não... também tem essa dificuldade com ele, né? É uma coisa que você não aprende, como você aprende literatura ou pode aprender música. Cinema você só aprende fazendo. Ele tem uma dificuldade de percepção muito grande. Você precisa de um esforço e de uma quantidade forte de distúrbio e de contrariedade para percebê-lo, sabe? Entendi. Eu acho que são criados termos e nomes até para estudo mesmo, como os movimentos, né? Os movimentos artísticos que são englobados num nome, mas na verdade eu acho que são individuais mesmo. Acho que mais para estudo ou para classificar, as pessoas costumam colocar esses nomes, como cinema de invenção, cinema marginal, cinema de autor. Mas muito, muito boa, estão te elogiando muito a sua reflexão, e eu quero agradecer também. Vera? Desmutar aqui. Eu estou bem de acordo com o que o Júlio falou, e eu queria ver se eu posso aí dar uma contribuição, né? Eu ia pensar nisso, que da questão do cinema de invenção, ou de qualquer arte, né? Como a questão do singular, da singularidade. Ou seja, do ponto de vista mesmo da estética, né, filosófica, né, que você tem aquela discussão na filosofia do universal e do particular. E a obra de arte é aquela que, sendo singular, ela não é universal, ela é singular, não é nem particular, nem universal, ela é singular, ou seja, ela cria um mundo.
É o mundo tal como ele é visto, no caso do cineasta, né, por aquele cineasta, o mundo tal como ele é ouvido por aquele compositor, isso é singular, não é nem universal nem particular, é um olhar, é uma escuta que cria um mundo. E essa situação que o Júlio falou, de você criar, aí no sentido de que essa compreensão dessa singularidade não vai se dar, geralmente não se dá de imediato. Né? O artista singular ele não é compreendido na sua época, é um processo de educação do olhar, de educação da escuta para compreender aquela singularidade. E aí me vieram, já que eu falei sobre a questão do Eliseu e desse momento das vanguardas, em que os artistas se aproximaram, fizeram esse filme, Satie, Marcel Duchamp, Man Ray, René Clair, né? Essa efervescência. Então, eu pensei assim, o que seria isso? Né? Então, vou falar dos dois, né? Que John Cage, né? Ele tinha que ia compor para uma peça, tinha um palco estreito, e ele então resolveu experimentar colocar alguma coisa dentro do piano, foi em casa, experimentou, botou uma coisa de fazer bolo, aí acabou criando o piano preparado. Marcel Duchamp pega no mictório, inverte e cria a fonte. O Walter Smetak vai suíço, formação de violoncelo, vai para a Bahia e aí pega uma cabaça e percebe que aquilo é uma caixa de ressonância e desenvolve a criação de instrumentos absolutamente singulares que depois receberam o nome de plásticas sonoras. Então, eu acho que essa singularidade, né, desse olhar que é provocativo também de colocar um mictório invertido e as pessoas não saberem o que é aquilo, ou colocar pregos e parafusos dentro de um piano, como fez o John Cage, ou pegar uma cabaça e criar instrumentos. Essa singularidade, eu acho que é o trabalho do artista, né? de olhar o mundo, mas olhar olhar como um olhar de pesquisa, né? De pesquisa que é a sua própria pesquisa da sua própria vida, é o seu processo de vida, é esse processo de criação, que é de transformação. Acho que era isso. Tá certo. Muito obrigada. Everton, por favor. Bom, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer poder escutar a todos e a todas, como pude escutar hoje. Saio feliz dessa conversa e, enfim, acho a ocasião extremamente auspiciosa, não apenas que a gente possa discutir o trabalho de Eliseu, né, mas que a gente possa celebrar que a memória viva de Eliseu permaneça presente, né, que a memória viva de Eliseu permaneça presente a partir de sua obra, né, daquilo que foi materialização, né, de sua reflexão, de sua vida, de seu pensamento, né, trabalho importante, né, feito pela Via Cultural, né, e é extremamente feliz aqui, por exemplo, que a gente esteja, por exemplo, também com Helena, né, que faz um trabalho semelhante, né, com a memória viva, né, de Rogério, né, e do trabalho conjunto de Helena com Rogério, né, de vocês dois, e que partilham, né, tanto Rogério quanto Eliseu, que não estão mais entre nós, mas o seu trabalho, Helena, o trabalho de Júlio, né, um caráter, digamos, permanentemente contracanônico, né? Eliseu não faz parte do cânone do cinema brasileiro, nunca vai fazer parte, né? Porque é um trabalho intrinsecamente contracanônico, né? E o que a gente discute aqui, mais do que, né, a história morta do cinema brasileiro, né, é
a parte, para usar a expressão do Pound, né, de um pai-deuma do cinema brasileiro, né, de um arsenal, né, de procedimentos legados ao futuro, legados às gerações posteriores, uma tradição de inovação possível e de renovação possível, de constante renovação possível, né? Então, mais do que uma história morta, dos escaninhos de uma história morta, discutimos isso, o arsenal da criação viva, né? O arsenal de uma criação viva que permanece vivo, né? E que, portanto, permanecerá friccionando qualquer história possível, sempre, né? Permanecerá friccionando, né? Então, se a gente pensa, né, nesse caráter, né, eu odeio essa expressão cinema marginal, expressão falida, né? Falida, morta, que dissemina mais equívocos do que dissemina acertos, né? Mas se a gente pode pensar na natureza marginalizada, né, do pensamento da criação de Eliseu, né, é porque ali nós temos uma fricção constante em relação àquilo que é, né, talvez o que seria, né, o que deveria ser, né, a natureza intrínseca do cinema, numa fricção do seu pertencimento à indústria do espetáculo, fricção do seu pertencimento à indústria cultural, né? Mais do que se opor ao governo de plantão, né? O que o cinema de Eliseu lega, né, é uma oposição constante, né, ao espetáculo, uma oposição constante, né, à indústria do espetáculo, que se embrenham, né, em todas as dimensões de nossa vida, né, e que faz com que, né, esta tensão permaneça viva gerações a fio. Então, muito obrigado por poder conversar sobre o trabalho do Eliseu, e muito importante, né, essa preservação, mas preservação não tem, inclusive, um termo ruim mais do que isso, né? Essa reconstrução, né, constante, né, da memória viva, da confrontação, né, que é oferecida pelo cinema do Eliseu. Muito obrigado. Obrigada a você. E agora, Viviane, para finalizar, por favor. Obrigada, Ana. Dizer que concordo com o Júlio, de que as diversas reflexões e perspectivas que a gente pôde compartilhar no debate de hoje mereceria foros, né, específicos para que a gente pudesse olhar para parte delas do seu lugar de existência e importância no nosso ecossistema. Mas acho que, independente de qualquer coisa, o momento do debate, da troca, ele é rico, foi produtivo e necessário, né, para todas as pessoas que compartilharam aqui com a gente. Enquanto a gente falava vocês falavam sobre a importância da singularidade, né, no contato com cada arte, né, e essa coisa o lugar do olhar do artista, lembrei muito de Carolina Maria de Jesus, né, quando a gente olha, né, a gente olha para a existência de Carolina Maria de Jesus na literatura brasileira, a gente entende como é importante a gente garantir que cada espírito genial, cada existência singular tenha a possibilidade de se expressar, né? Tipo, tenha a possibilidade de cravar aí no mundo a sua forma de se comunicar. Então, acho que é isso. A gente segue atentos e atentas aos nossos olhares e singularidades, independente de em qual arte estejamos existindo. Muito obrigada, Via Cultural, pela possibilidade. Obrigada a todos. Acho que foi mesmo uma noite muito produtiva. E lembrando que a gente vai repetir, né? Vai ser reprisado esse debate no domingo. E semana que vem nós temos os filmes do Eliseu, que nós vamos transmitir pelo nosso canal do YouTube, sempre às 21 horas. E a Ana gostaria de falar umas últimas palavras também.
Só para falar que a gente vai lançar amanhã à noite o site do Eliseu, que chama Cinema de Invenção, Entre os Ditos e a Ditadura, que tem diversas facetas. Eu gostaria que vocês, amanhã à noite, a partir das 8 horas, acessassem. A Laís vai mandar o link. Seria uma pré-estreia do site. Ele vai inaugurar, na verdade, na internet na segunda-feira, com uma galeria 3D também. E eu gostaria de agradecer demais, dizer uma coisa que o Eliseu sempre falava, né, e que eu tive a oportunidade de gravar, que é: atenção, andem com pessoas criativas, porque se não for criativo, pode dar um pontapé na bunda. O espírito do Eliseu é um espírito de uma pessoa muito forte, e que realmente concordo com você, Júlio. Ele tinha uma multidão dentro dele. Era uma pessoa difícil de às vezes, se relacionar, e era uma pessoa maravilhosa de se relacionar. Um homem incrível. Eu gostei muito da tua fala. Eu só quis voltar para poder amarrar isso. Pessoas criativas na nossa vida. Tá certo. Então, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a Obrigada. todos e todas. Todas e todos. Obrigada também, especial a Júlio, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito grato, muito bom escutar a todos e todas vocês. Obrigada. Boa noite. Sim.